Sinais de que o Espírito Santo está guiando você. Todos nós buscamos orientação na vida, seja por meio de nossos próprios instintos, pelos conselhos de outros ou até por uma força invisível que esperamos nos guiar na direção certa. Porém, nem todas as direções levam à verdadeira vida, como a palavra nos alerta. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é destruição. A sabedoria humana muitas vezes falha, enquanto a orientação divina permanece firme. A diferença está em quem ou o que está guiando você. A liderança do Espírito Santo não se resume apenas a tomar decisões corretas. Trata-se de alinhar sua vida com a vontade perfeita de Deus. Quando o Espírito Santo lidera, ele traz paz no meio do caos, clareza quando a confusão te sobrecarrega e esperança quando o caminho à frente parece incerto. Se você já se questionou sobre estar sendo verdadeiramente guiado pelo Espírito de Deus, este é o momento de reconhecer os sinais inconfundíveis de sua direção divina. Aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está guiando você. Você é atraído por caminhos desconhecidos alinhados com o plano de Deus. Um dos sinais mais claros da liderança do Espírito Santo é um impulso interno persistente que te atrai para caminhos desconhecidos. Esses caminhos frequentemente desafiam seu conforto, mas, ao mesmo tempo, alinham-se com o propósito divino para a sua vida. Esse impulso pode não fazer sentido de imediato, mas é inconfundível. Muitas vezes, ele te chama a sair do controle e confiar na sabedoria de Deus, em vez de seguir sua própria compreensão. Como cristãos, sabemos que não é sempre o caminho mais confortável que devemos seguir. O crescimento muitas vezes vem através dos testes e desafios que enfrentamos e superamos. Um exemplo disso é Jesus, que foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Esse não era um lugar de conforto ou facilidade, mas de teste, tentação e preparação. Em Mateus 4, versículo 1, vemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Embora isso parecesse um caminho difícil, era necessário para que ele cumprisse sua missão. Da mesma forma, o Espírito Santo pode nos guiar para situações difíceis ou arriscadas, não para nos prejudicar, mas para nos preparar para o grande propósito que Deus tem para nós. Outro exemplo é o de Filipe, que foi guiado pelo Espírito para uma estrada deserta, como vemos em Atos 8. Esse caminho parecia ilógico porque Filipe deixaria um ministério próspero para seguir por uma estrada solitária. No entanto, naquele mesmo caminho deserto, ele encontrou o etíope, e com isso, cumpriu a vontade de Deus. Esses sinais são claros. O Espírito Santo nos guia, nos prepara e nos conduz, muitas vezes em direção ao inesperado, para nos levar ao plano perfeito de Deus para nossa vida, cuja vida e nação seriam para sempre transformadas pelo Evangelho do Espírito Santo. A liderança do Espírito Santo pode, muitas vezes, não se alinhar com a lógica humana, mas sempre está em perfeita harmonia com o propósito superior de Deus. Um exemplo poderoso disso é o chamado de Abraão, quando Deus o instruiu a deixar sua terra natal. Em Gênesis 12, vemos como Deus disse a Abraão para abandonar tudo que lhe era familiar e partir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão obedeceu, e sua obediência não apenas moldou sua vida, mas o estabeleceu como o pai de muitas nações. Quando o Espírito Santo nos conduz por um caminho que parece desconhecido ou até assustador, não devemos nos desanimar. Esses impulsos frequentemente vêm acompanhados de paz, mesmo quando o futuro parece incerto. Esse é um sinal claro de que não estamos seguindo nossa própria vontade, mas confiando nos planos de Deus, que são sempre maiores que os nossos. O Espírito Santo nos equipa e nos sustenta enquanto seguimos seu exemplo. Número 2. Você se torna mais sensível ao pecado e ao engano do inimigo. Quando o Espírito Santo começa a guiar sua vida, sua consciência do pecado se aguça e seu coração se alinha mais com a santidade de Deus. Coisas que antes pareciam triviais ou inofensivas como fofocas, entretenimento questionável ou a falta de perdão agora começam a pesar em sua consciência. Essa sensibilidade não é motivada pelo medo ou pelo legalismo, mas pelo crescente amor por Deus e pelo desejo de orá-lo em todos os aspectos de sua vida. À medida que o Espírito trabalha em você, ele revela o que entristece o coração de Deus.
Efésios 4, versículo 30 nos adverte: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito traz convicção, não condenação, incitando você a se afastar de ações, palavras e pensamentos que possam prejudicar seu relacionamento com Deus. Esse processo é um sinal de maturidade espiritual, à medida que suas prioridades mudam de agradar ao mundo para agradar a Deus. Além de revelar o pecado, o Espírito Santo também capacita você a discernir os esquemas do inimigo. O diabo muitas vezes age de maneira sutil, distorcendo a verdade, enganando e distraindo. Porém, o Espírito nos dá discernimento para reconhecer essas mentiras e combatê-las com a palavra de Deus. Jesus nos mostrou esse modelo durante sua tentação no deserto, quando ele respondeu às tentações de Satanás com as Escrituras. Está escrito, Mateus 4, versículo 7. À medida que sua sensibilidade ao pecado aumenta, você também pode perceber o Espírito expondo compromisso com o pecado em seu entorno. Coisas como certos filmes, músicas ou conversas, que antes pareciam normais, podem agora parecer espiritualmente desgastantes. Filipenses 4:8 nos exorta a focarmos no que é verdadeiro, nobre e puro, guiando nossos corações para o que fortalece nossa fé em vez de enfraquecê-la. Essa consciência intensificada também nos ajuda a reconhecer quando estamos enfrentando uma batalha espiritual. O Espírito nos capacita a discernir que algumas lutas não são apenas físicas ou circunstanciais, mas espirituais. Efésios 6, versículo 12 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes do mundo das trevas. O Espírito Santo nos dá força para resistir a essas investidas, equipando-nos para permanecer firmes. Número 3. Você alcança resultados extraordinários com pouco. Quando o Espírito Santo está guiando você, um dos sinais mais claros é a capacidade de alcançar muito mais do que seria possível com os recursos, habilidades ou circunstâncias que você tem. O Espírito não opera dentro das limitações humanas, mas magnifica o que lhe é oferecido, transformando o que parece insignificante em algo extraordinário. Nas Escrituras, vemos esse princípio repetidamente. Um exemplo claro é quando Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele demonstrou como Deus multiplica o que oferecemos em fé. Em João 6, versículo 11, vemos que, depois de Jesus agradecer e distribuir a comida, todos ficaram satisfeitos, e ainda sobraram pedaços. Esse milagre não foi apenas sobre alimentar uma multidão, mas sobre mostrar o poder da direção divina e da provisão de Deus. Outro exemplo é o da viúva em 2 Reis 4. Ela estava em extrema necessidade, com apenas um pequeno jarro de óleo. Quando ela obedeceu às instruções do profeta Eliseu para reunir recipientes vazios e derramar seu óleo, o pouco que ela tinha foi multiplicado até que cada vaso estivesse cheio. Esse milagre revela que, quando o Espírito Santo está presente, até a escassez se transforma em abundância. Você pode experimentar isso em sua própria vida, quando o trabalho das suas mãos gera resultados que desafiam a lógica, ou quando portas se abrem de maneiras que você nunca imaginou ser possível. Isso é a manifestação do poder do Espírito Santo, que transforma o pouco em muito e nos leva a resultados extraordinários. Ministério ou vida pessoal. O Espírito Santo permite que você opere além das suas habilidades naturais. 1 Coríntios 2, versículo 9 nos lembra: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Espírito Santo nos proporciona sabedoria divina, que transforma decisões comuns em ações extraordinárias. Considere José, que foi capaz de interpretar os sonhos do faraó e implementar um plano que salvou toda uma nação da fome. Seu sucesso não foi fruto da inteligência humana, mas do Espírito de Deus agindo através dele. Este princípio não é sobre lutar com as próprias forças, mas sobre se render à orientação do Espírito. Quando você permite que ele o conduza, ele age através de sua obediência, independentemente de quão pequena sua oferta possa parecer. Zacarias 4, versículo 6 nos lembra que não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso significa que sempre há áreas em sua vida que somente o Espírito Santo pode preencher, trazendo milagres. Quando o Espírito Santo guia, ele garante que até o pouco que você tem será mais do que suficiente, não apenas para suas necessidades, mas também para glorificar a Deus e abençoar os outros. É um lembrete poderoso de que, com Deus, nada é impossível. Número 4.
uma ousadia distinta e positiva para desafiar o mal. Quando o Espírito Santo te conduz, uma ousadia sobrenatural se manifesta em você para se opor ao mal e à injustiça. Essa ousadia não vem da arrogância ou autoconfiança, mas da certeza de que Deus está com você, fortalecendo-o para confrontar as trevas com sua autoridade. É uma confiança que desafia o medo, baseada na soberania de Deus e na sua identidade nele. Considere Davi, um jovem pastor que desafiou corajosamente Golias, um gigante que aterrorizava uma nação inteira. A ousadia de Davi não veio de sua força física, mas porque ele estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Em 1 Samuel 17, versículo 45, Davi disse a Golias: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso." Sua ousadia surgiu da convicção de que ele estava lutando pela causa da justiça de Deus, não por ganho pessoal. Outro exemplo é Elias, que corajosamente enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, apesar da grande desvantagem numérica. Ele desafiou a falsa adoração que havia desviado Israel. E em 1 Reis 18, ele invocou o fogo do céu, provando que o Senhor é o único Deus verdadeiro. A ousadia de Elias para confrontar a idolatria foi diretamente resultante do Espírito de Deus capacitando. Os apóstolos no Novo Testamento também demonstraram essa ousadia. Pedro e João, antes pescadores comuns, se apresentaram diante do Sinédrio e proclamaram o Evangelho destemidamente, mesmo sob ameaça de prisão e morte. Atos 4, versículo 13 nos diz: "Quando viram a coragem de Pedro e João, e perceberam que eram homens comuns, sem escolaridade, ficaram surpresos e tomaram nota de que esses homens estavam com Jesus." Essa ousadia era um reflexo do Espírito Santo trabalhando neles e através deles. Para os crentes de hoje, essa ousadia se manifesta como uma coragem distinta para confrontar o pecado, falar a verdade e permanecer firme pela justiça, mesmo quando isso é desconfortável ou impopular. Pode ser ao desafiar a corrupção no seu trabalho, combater a injustiça na sua comunidade, ou até abordar o pecado em sua vida ou na sua família. Efésios 5:11 nos instrui: "Não tenha nada a ver com as obras infrutíferas das trevas, mas antes expô-las." O Espírito Santo nos capacita com sabedoria e força para agir de uma maneira que glorifica a Deus e leva outros ao arrependimento. É importante notar que essa ousadia não é sobre ser confrontacional, mas sobre ser uma luz em um mundo de trevas. É uma ousadia envolta em amor, guiada pela verdade e alimentada pelo desejo de ver a vontade de Deus prevalecer. Quando o Espírito conduz, você se verá falando e agindo de formas que desafiam o mal com a autoridade do céu, trazendo luz e esperança, mesmo nas situações mais sombrias. Número 5. Ele acompanha você com sinais e maravilhas. Quando o Espírito Santo está presente em sua vida, ele se manifesta de maneira sobrenatural, confirmando sua direção com sinais e maravilhas. Em linha reta, quando o Espírito Santo está guiando sua vida, sua presença é frequentemente confirmada por sinais e maravilhas divinas que clareiam seu caminho e confirmam sua orientação. Esses sinais podem não ser sempre milagres dramáticos, mas frequentemente são indícios sutis e inconfundíveis de que a mão de Deus está orquestrando eventos a seu favor. Na Bíblia, vemos que sinais e maravilhas acompanharam aqueles que foram guiados pelo Espírito. Por exemplo, quando Moisés foi enviado para liderar os israelitas na saída do Egito, Deus realizou milagres e sinais por meio dele, como transformar seu cajado em uma serpente e abrir o Mar Vermelho. Êxodo 14:21. Deus também guiou os israelitas com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, uma demonstração clara e visível de sua presença. De maneira similar, no ministério de Jesus, sinais e maravilhas, como a cura dos doentes e o domínio sobre as tempestades, eram provas de que ele estava sendo guiado pelo Espírito e de que sua missão era divina. Marcos 16:20 afirma: "E os discípulos saíram e pregaram por toda parte, enquanto o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com os sinais que a acompanhavam." Hoje, o Espírito Santo continua a confirmar sua liderança por meio de sinais que estão alinhados com a palavra de Deus e seu propósito. Esses sinais podem se manifestar de várias formas, como provisões inesperadas, portas que se abrem de maneira sobrenatural, ou momentos de paz que surgem no meio do caos. Provérbios 3:6 nos ensina: "Em todos os seus caminhos, submeta-se a ele, e ele endireitará as suas veredas." Isso reflete como o Espírito Santo remove obstáculos e alinha as circunstâncias para guiá-lo de acordo com a vontade de Deus. As maravilhas e sinais não são algo a ser buscado por si mesmos,
mas são uma maneira de Deus afirmar sua presença e direção em nossa vida. Eles nos lembram de que Ele está conosco, abrindo caminhos e proporcionando tudo o que precisamos para cumprir seu propósito. Por exemplo, você pode ser chamado a dar um passo de fé em um novo projeto ou ministério, e de repente, conexões e recursos começam a aparecer de maneiras que você não poderia ter planejado sozinho. A vida do apóstolo Paulo também oferece um exemplo claro. Enquanto ele pregava o Evangelho, sinais de cura e libertação acompanhavam seu ministério, validando a mensagem de Cristo e atraindo outros para a fé. Atos 19:11 afirma que Deus realizava milagres extraordinários por meio de Paulo. Esses milagres não eram para benefício pessoal de Paulo, mas para confirmar o poder de Deus e atrair outros ao Evangelho. Ao seguir a liderança do Espírito Santo, você pode ter confiança de que Ele providenciará os sinais necessários para guiá-lo e ajudá-lo a caminhar com firmeza na sua vontade. O Espírito Santo não só ilumina o caminho, mas também o torna possível. O caminho do Espírito remove toda a confusão e age de maneiras que não deixam dúvidas de que sua mão está guiando você. Seja por meio do milagroso ou nas situações cotidianas, a liderança do Espírito é sempre caracterizada por sua presença constante e fidelidade inquestionável.